Por séculos, Roma foi o coração de um império invencível. Das areias do Egito às florestas da Germânia, os romanos governavam sem oposição. Eram os senhores do mundo. Mas nada dura para sempre. A parte ocidental do Império Romano colapsou em 476 d.C. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro e nem por um único motivo. Foi o resultado de uma sucessão de crises mal administradas e eventos imprevistos. E qualquer que seja a explicação, debilidade interna, ataques externos ou a combinação dos dois, por muito tempo os historiadores enxergaram nessa queda uma catástrofe. Um retrocesso tão profundo que teria levado séculos para ser superado, seja com Carlos Magno no século VIII ou apenas com o crescimento econômico e as reformas religiosas do século XI. Mas essa visão ignora um detalhe crucial: Roma não desapareceu por completo. No Oriente, o Império seguiu firme como o Império Bizantino. Então por que essa narrativa do fim de Roma se tornou tão influente? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e no vídeo de hoje eu vou responder a essa pergunta e falar sobre as primeiras crises dessa parte do Império. Uma primeira coisa que precisamos ter em mente é que essa interpretação tradicional se deve em grande parte a uma narrativa nacionalista que busca estabelecer as origens de países europeus ou da Europa. Nesse contexto, a história da Alta Idade Média é frequentemente moldada dentro de uma teleologia que procura justificar por que aqueles que a narram são os legítimos herdeiros do Império Romano. Além disso, essa narrativa insere a Idade Média em um quadro que exalta a modernidade, contrastando-a com a suposta solidez política e legal do Império Romano e sua redescoberta no Renascimento. As conquistas da Antiguidade são apresentadas como uma luz cintilante em oposição às trevas da barbárie, que supostamente teriam caracterizado a Idade Média. Atualmente e geralmente, os historiadores não veem a transição da Antiguidade para a Idade Média como um colapso repentino, mas como uma transição gradual. Houve crises e conflitos, é claro, mas também adaptações e permanências. E essa mudança de perspectiva é representada pela noção de antiguidade tardia, que reformula a noção de um colapso abrupto na antiguidade. Talvez um dos historiadores que melhor tenha desenvolvido essa ideia seja o americano Patrick Galley. Ele argumenta que ainda no período merovingio não se pode falar propriamente em Idade Média, mas sim em uma continuidade dessa antiguidade tardia. Convencionou-se que esse período se estende do século IV ao século VIII, e ele reflete melhor a complexidade das transformações do mundo romano. Esse preâmbulo apresentado antes de adentrarmos às primeiras crises ocorridas no século III é fundamental para entendermos como a história foi contada e recontada ao longo do tempo, mesmo que de forma panorâmica. Essa reflexão nos prepara para começarmos a investigar os desafios internos e externos que começaram a desestabilizar um dos maiores impérios da história, revelando então as complexidades que levaram à sua transformação. Embora, como dito, o império tenha se mantido na parte oriental, na parte ocidental ele colapsou, e algumas das possíveis causas desse colapso podem ser identificadas já no século III. Até então, os povos bárbaros não representavam uma grande ameaça. No entanto, a partir desse período, tornaram-se um elemento central nas crises do Império. As invasões dos povos alamanos, francos e outros povos germânicos em 276, que devastaram a Gália, a Espanha e o norte da Itália, já prefiguravam a queda que ocorreria no século V. Esses ataques tornaram-se ainda mais devastadores devido a crises internas que já haviam se manifestado. Na verdade, é até mesmo possível que esses ataques só foram realmente um problema por causa dessas crises. Para começar, havia uma crise econômica que se agravava. A máquina administrativa, expandida anos antes, precisava ser sustentada. E para isso, a moeda foi desvalorizada e os impostos aumentaram, gerando revoltas. Além disso, epidemias frequentes atingiam a bacia do Mediterrâneo, enfraquecendo ainda mais a população e a força de trabalho. A crise política também era intensa. As legiões e a guarda pretoriana passaram a destituir e instituir imperadores com uma frequência alarmante, a ponto de em 238 Roma ter tido 6 imperadores em um único ano. Apesar desse cenário caótico no século III, a parte ocidental do império sobreviveu nesse momento. E, em alguma medida, as crises políticas e econômicas foram
estabilizadas, mas apesar da recuperação, ficaram feridas mal cicatrizadas. Campos devastados, cidades em ruínas, declínio da agricultura, recuo urbano, recessão demográfica e transformações sociais que colocaram o colono cada vez mais próximo da condição de escravo. Mas antes de qualquer aprofundamento a essas crises romanas, que inclusive, se você tem interesse, deixa nos comentários para eu poder gravar sobre isso. É necessário entender em algum nível quem eram aqueles que foram chamados de bárbaros. Mas afinal, quem eram esses povos que tanto preocupavam Roma? Seriam apenas hordas de guerreiros brutais? O termo bárbaro é vago, mas eu vou adotar entre aspas. Ao sul, haviam tribos nômades e seminômades na região do Saara, que em sua maioria falavam línguas berberes. Por muito tempo esses grupos foram subestimados, mas começaram a desenvolver maior coesão social e militar, e no início do século V haviam se tornado uma ameaça significativa para os romanos. Já na região norte e oeste, os pictos e irlandeses representavam uma ameaça latente, chegando a conduzir uma invasão substancial no século V. Já a extensa fronteira do Reno e do Danúbio delimitava territórios ocupados por comunidades tribais, predominantemente falantes de línguas germânicas. Embora os romanos os conhecessem como um grande bloco designados de germânicos, não há evidência que esses povos se reconhecessem como parte de uma identidade comum. Entre esses principais grupos que ocupavam a fronteira do Império Romano no século IV, destacavam-se os francos no Baixo Reno, os alamanos no centro e no Alto Reno, e os godos no Baixo Danúbio e no noroeste das estepes, região que hoje corresponde à Ucrânia. Na área da atual Holanda viviam os frísios. Os saxões ocupavam um território da moderna Alemanha, enquanto os vândalos e os lombardos estavam em uma região mais a leste. Esses eram alguns dos principais povos, mas haviam dezenas deles, cada um com suas próprias dinâmicas internas e relações com Roma. Falar de forma mais aprofundada sobre esses povos é um desafio, pois nossas fontes escritas são romanas, e a etnografia romana não é nem um pouco confiável. As descrições desses povos eram carregadas de moralismos e os retratavam ao mesmo tempo sendo inferiores e nobres em sua selvageria. Ainda assim, é possível um certo aprofundamento sobre esses povos. A história dos povos bárbaros é cheia de nuances e merece maior cuidado. Quer saber mais sobre eles? Então deixa nos comentários. E claro, não se esqueça de curtir e compartilhar para que esses vídeos continuem.